Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu vou mostrar para vocês as leituras que eu concluí no mês de julho. Bom, eu comecei julho lendo A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda, um livro que veio pela assinatura da Tag no final do ano passado, eu acho que foi em novembro, não tenho certeza. Foi uma indicação da Carol Ben-Simon, como eu tinha lido a obra completa da Carol Ben-Simon, decidi pegar o livro que ela indicou para Tag e eu gostei bastante. É um livro que tem pano de fundo na Guerra Civil Espanhola e que tem essa personagem super carismática que é a Natália. O nome dela era Natália, mas as pessoas chamavam ela de Colometa, que significa pombinha. E a Colometa se casa muito cedo e vai passar por uma série de dificuldades, assim. Ela tem um casamento meio desigual, assim, e ela acaba sofrendo um pouco de opressão e de exploração também. Mas ela vai ter uma guerra, assim, pessoal paralela ao conflito da Guerra Civil Espanhola. O livro vai num crescendo, né, porque a gente fica esperando a Colometa reagir a tanta agruras, tanta desventura. O que vai acontecer de um modo meio dramático, assim, mas bem bacana. O livro tem uma narrativa bem poética, bem imagética, cheia de detalhes, enfim, eu gostei bastante de ler. Eu acho que na Mercê Rodoreda no Brasil só tem esse livro publicado, que é uma pena, né, porque ela é uma escritora catalã bem importante. Pro Leia Mulheres, a gente leu Garotas Mortas, da Selva Almada, autora argentina. Esse livro é uma espécie de romance-reportagem, onde ela vai acompanhar a morte de 3 moças. Então o livro tem como tema o feminicídio. Ela vai falar sobre o quanto ela... Assim, o livro é meio que escrito sobre o impacto da percepção do quanto as mulheres são mortas pela sua condição, né, os assassinatos que ela narra que aconteceram na década de 80. E tem como pano de fundo uma área da Argentina mais interiorana, né, mais menos urbanizada, umas cidades menores, onde todo mundo se conhece. E ela vai percebendo, ela fica muito impactada a partir de um assassinato muito estranho de uma moça chamada Andrea, que ela é morta quando ela tá em casa, dentro de casa, dormindo, né? E alguém apunhala o coração dela quando ela tá dormindo. E aí, a partir daí, então, ela vai falar de uma série de assassinatos com ênfase em 3, bem horríveis. E ela vai mostrando a investigação dela, porque ela meio que decide investigar sobre esses assassinatos, né? Eu achei o livro bem bacana, assim, não é um livro que eu amei, mas eu gostei bastante de ler. Ele é um livro bem curtinho, e assim, no Leia Mulheres, ele foi um pouco polêmico, assim, o pessoal não gostou muito, o pessoal esperou que a escritora falasse mais de si, ou que ela desenvolvesse mais a história. Porque assim, o livro de fato é muito sucinto, né? A história é muito sucinta, a escritora se coloca pouco no livro. Não é um livro que assim que eu tenha odiado, mas também não é um livro que eu amei. Eu achei um livro ok, assim, um livro honesto. Mas ele, assim, a galera sentiu falta de bastante coisa, assim, lá no Leia, né? A Selva Amada esteve aí na Flip, né? Ela veio até aqui no Rio depois. A Ju participou, mediou um bate-papo com ela na Casa das Pretas, na Lapa, aqui no Rio. E parece, né, que quem leu o outro livro dela, que acho que é O Vento que Arrasa, eu não li esse livro, eu nem tenho, ele foi publicado pela Kozak, mas parece que Todavia, que a editora desse vai lançar também. Mas quem leu O Vento que Arrasa parece que gostou bastante, né? Então, me digam aí se vocês leram ou Garotas Mortas ou O Vento que Arrasa, o que vocês acharam. Depois eu li um outro livro da Tag, que foi O Voragem, do Junichiro Tanizaki. Esse é um livro que veio aí nos últimos meses, não sei se foi em junho, tô meio confusa, mas por aí, não foi tão muito tempo não. E eu tava com muita vontade de ler, né, aquele livro de autor japonês, né, e o Tanizaki é um autor importante no Japão, que foi indicado várias vezes ao Nobel. O livro me surpreendeu positiva e negativamente. Positiva pelos temas, assim, eu fiquei um pouco chocada. Não tão chocada, fiquei um pouco surpresa
né? Porque ele vai tratar de triângulo amoroso com relacionamento homossexual e vai tratar de alguns assuntos que a gente tem discutido muito hoje na contemporaneidade, né? na pós-modernidade, né? Que é o aborto, por exemplo. Sendo que esse livro, ele começou a ser escrito em 28, né? Ele foi sendo lançado de forma fascicular a partir de 1928 até 1933, eu acho. E ele se passa, então, na década de 20 no Japão, né? Então é uma coisa que você, não sei, eu não esperava. E o livro, assim, ele me agradou bastante no início, ele tem um ritmo também, vai no crescendo, mas pro final eu não gostei muito do desdobramento dele, assim, né? Eu achei que o livro ficou inverossímil demais. Esse também é um livro que divide muitas opiniões dos leitores. Eu vi muita gente dizendo que é o pior livro que leu na vida. Do mesmo modo que eu vi muita gente dizendo que amou. Então também, novamente, um livro que eu não amei, mas que eu gostei muito de ler. Parte da leitura me agradou bastante. Achei interessante a abordagem do tema, de conhecer mais um autor japonês. Mas, então assim, achei válido, né, até a divulgação da obra desse autor no Brasil, embora o Tanizaki tenha outros livros publicados. Não sei se estão todos disponíveis, acho que não, acho que ele tem livros esgotados já, mas assim, não é um autor que tem outras coisas, dá pra encontrar no Brasil. Me digam se vocês leram alguma coisa do Tanizaki, leram Voragem, o que vocês acharam. Depois eu li um livro que eu gostei demais, que foi o Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público, da Michelle Petit. Peguei a dica dessa autora no canal da Carol Rodrigues Miranda. É um vídeo velho onde ela fala disso, porque assim, eu sou muito sem tempo e eu vejo os vídeos das pessoas tudo atrasado. E aí teve um dia que eu peguei uma playlist dela, que eu acho que é a playlist das ciências sociais, porque acho que a Carol tem uma playlist onde ela fala da profissão e da formação dela. E num determinado vídeo ela fala da Michelle Petit, porque a Carol trabalhava com formação de professores, educação, né, alguma coisa assim. A Michelle Petit é uma antropologista e ela estuda os hábitos de leitura, né? Ela acompanha, faz pesquisas relacionadas aos hábitos de leitura. E ela tem vários livros relacionados. Eu fui pesquisar o nome dela, ver os títulos dela, comprei 2 livros dela esse mês. Eu li esse, eu compartilhei 1 milhão de passagens no Instagram, porque eu gostei realmente muito do livro. E a Michelle vai falar aqui, esse livro ele é uma coletânea de conferências, né? Então ele não foi pensado como um livro. Tem várias conferências que ela apresentou transcritas aqui e ela vai falar bastante, ela põe bastante ênfase na leitura, na formação de jovens, então assim, na descoberta da leitura ou na mediação da leitura com os jovens, e da leitura nas regiões mais pobres da França, né? Então a ênfase dela é trabalhar com esses 2 grupos, não só, assim, principalmente com esses 2 grupos. E a Michelle fala umas coisas muito interessantes sobre o hábito de leitura, né? O hábito de leitura não só como assim, a leitura como veículo de um intercâmbio com outras culturas, com algum tipo de alteridade, mas da leitura como a criadora de um espaço íntimo. Ela chama de espaço íntimo, o que eu acho que intuitivamente chamava de repertório, que esse espaço íntimo é uma intimidade, uma subjetividade formada pelas várias leituras que a gente faz. E é único para cada um, porque as pessoas leem coisas diferentes e porque o leitor extrai da leitura coisas diferentes, né? Ele dialoga com o texto de modo diferente, ele de uma certa forma reescreve o texto, né? E aquilo vai criando esse repertório íntimo, que é muito importante, que dá uma força. E aí vem um outro aspecto que a Michelle destaca, que é o poder da leitura como para a pessoa proporcionar alguma espécie de mudança, no sentido de sair de algum tipo de opressão ou de repressão ou de mudar de vida, de como para muita gente a leitura tem
esse poder, né, de dar essa força que às vezes a pessoa está precisando para mudar de vida. E eu gosto também muito que a Michelle não romantiza o ato da leitura em relação a outras coisas, né? De como ela diz que nem todo mundo vai se tornar leitor e que a leitura não vai ter o mesmo valor para todas as pessoas. E de como às vezes é muito autoritário a gente querer que as pessoas leiam a todo custo e achar que isso vai ser maravilhoso para a vida delas, ou de no processo de tentar mediar a leitura, né, ou incentivar alguém a ler, mediar a leitura, a gente querer impor livros e temas que a gente acha que são úteis para a pessoa. E isso é muito interessante porque ela vai falar de como as leituras por mero prazer são muito importantes nessa formação do espaço íntimo e que muitas vezes são leituras que você nem imagina que a pessoa ia se identificar, exatamente porque tem uma história completamente diferente da vida que a pessoa leva. Muitas vezes é essa história que faz a pessoa descobrir algo de si, né? Essa coisa maravilhosa de que você... Eu tenho muito essa sensação com alguns livros, né? Que eu leio o livro e falo, esse livro parece ter sido escrito para mim, né? Porque o livro reverbera de modos muito significativos em relação à minha história, né? Então, achei muito interessante. Já quero ler outras coisas dela. Vou ler um pedacinho, é difícil escolher uma passagem porque eu acho tudo maravilhoso. Meu livro tá todo marcado, mas eu vou ler um pedacinho para vocês que eu achei bem bacana. Esse espaço criado pela leitura não é uma ilusão. É um espaço psíquico que pode ser o próprio lugar da elaboração ou da reconquista de uma posição de sujeito. Porque os leitores não são páginas em branco onde o texto é impresso, os leitores são ativos, desenvolvem toda uma atividade psíquica. Se apropriam do que leem, interpretam o texto e deslizam entre as linhas seus desejos, suas fantasias, suas angústias. Para evocar essa liberdade do leitor, Michel de Certeau tinha uma bela fórmula. Os leitores são viajantes, circulam em terras alheias, são nômades que caçam furtivamente em campos que não escreveram. Então, assim, um livro que eu indico muito se você se interessa por leitura, indico muito se você trabalha com jovens, se você de algum modo media a leitura. A Michelle se refere muito aqui a professores, bibliotecários e editores, mas acho que qualquer pessoa que de repente queira introduzir de modo não autoritário, violento, agressivo a leitura para algum jovem próximo, né, o filho, um irmão mais novo, sobrinho, sei lá. Eu gostei muito e o livro me interessou muito, né, eu dei aula durante muito tempo, tem alguns anos que eu não tô mais no magistério, mas eu sempre continuei falando de livros nos meus blogs e há 4 anos criei o canal e, embora eu tenha criado o canal como um lugar de diálogo com outros leitores, eu não tinha muito em mente a formação de leitores, né? Eu acabei descobrindo, né, e na verdade meio que de forma acidental, que não é o público majoritário do canal, mas muitos jovens assistem os vídeos por conta da escola, né? Então eu recebo muita mensagem de gente mais nova que chega aqui ou por causa de livros do vestibular, que é normalmente literatura brasileira, né? Mas principalmente por causa dos vídeos do Shakespeare. Então são alunos ou do nível médio ou que estão na faculdade que precisam estudar o Shakespeare, fazer trabalho, provas sobre Shakespeare, alguma peça do Shakespeare, e eles chegam aqui e comentam e tal. Então, assim, o canal acabou também tendo um pouco esse espaço de facilitar uma abertura para o texto clássico, que nem sempre é muito palatável, talvez, para leitores mais jovens, né? Leitores ainda em formação, enfim. Bom, eu também faço parte do Leia Mulheres, que é um clube de leitura também com leitores mais, eu acho, instituídos, né? Pessoas que já leem há algum tempo, mas que não deixa de ser uma troca de experiência muito rica, muito interessante. E então eu gostei bastante de ler, né? E indico bastante. Tem que deixar o agradecimento aqui para Carol de ter falado dessa autora no vídeo dela. Eu já tô com um outro livro da autora aí que eu pretendo ler em breve. Bom, depois eu li 2 livros que eu recebi da Companhia das Letras, embora acho que em meses diferentes.
O primeiro foi o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Eu tava já com alguma vontade de ler alguma coisa da Djamila, porque às vezes que eu escutei ela falando, eu achei muito interessante, achei que ela fala bem, é bem articulada, então queria ler alguma coisa dela. Esse livro ele é uma coletânea de artigos que ela publicou na Carta Capital, entre 2014 e 2017, se eu não estou enganada, e sempre ligados, normalmente ligados, ao tema do racismo e do feminismo, e normalmente em resposta a algum acontecimento notório da época. Então ela comentava aquilo e aproveitava para falar. O melhor texto desse livro é a introdução, porque é um texto pessoal, onde ela vai falar de como ela viveu o racismo, de como ela quais ferramentas ela encontrou para assim, superar, para de uma certa forma se afirmar como indivíduo, como foi o encontro dela então com a militância, com a leitura, como a leitura teve um papel importantíssimo, exatamente isso que a Michelle Petit fala, no processo dela de superar essa opressão que ela vivia, né, como menina negra. Então esse texto é maravilhoso, assim, é de aquecer mesmo o coração. Os outros textos, eles são bons, mas como eles são textos de imprensa, textos curtos, eles são textos um pouco mais introdutórios, para usar uma palavra que a Camila usou num vídeo da Carol também. A Carol Rodrigues fez um vídeo sobre esse livro junto com a Camila, que criou o canal recentemente. E a Camila, então, estava falando dos livros da Djamila, esses livros com essa temática de feminismo, e ela disse que esse é um bom livro introdutório, porque ele apresenta mais o tema de modo talvez um pouco mais geral, enquanto que o que é Empoderamento, que é o livro da coleção Feminismos Plurais, coordenado pela própria Djamila, parece que é um livro mais técnico, assim, é um livro mais difícil um pouco, da pouca extensão. Então assim, eu gostei bastante do livro, eu acho que a Djamila é uma boa articuladora, uma boa argumentadora, ela parece uma pessoa muito coerente. Só teve um artigo que eu achei que assim, mais pro final, a argumentação ficou um pouco estranha, assim, achei o argumento não muito forte, mas de modo geral um livro muito interessante, onde a Djamila ela vai falar da experiência do racismo, ela vai falar de coletivos antirracistas, vai citar uma série de autores e autoras que falam tanto sobre feminismo negro, né, as especificidades do feminismo negro, sobre como questões históricas ligadas ao racismo estrutural. Então ela dá muita indicação, o livro no final ele vem com uma bibliografia. Então assim, eu achei muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, né, sobre a luta antirracista, o feminismo negro. A Djamila tem formação em filosofia política, se eu não estou enganada. Então ela tem bastante referência teórica. Você vê que ela sempre traz dados, pesquisas. É bem interessante. Eu fiquei com muita vontade agora de ler o que é Lugar de Fala, que é o outro livro dela. Agora eu tô na dúvida se eu falei o nome do livro certo mais cedo, gente. Relevem, porque são 7 horas da manhã. Cortei agora. Mas eu acho que eu falei certo. Se eu não falei, o nome do livro é esse, tá? Da coleção Feminismos Plurais. É o que é Lugar de Fala. É isso. Então, indico mesmo. Super indicação. E uma indicação, assim, que não é muito técnica, muito pesada, assim. É bem tranquilo, assim, né? Como um livro de apresentação, introdução e acho que é de experiência também, de vivência, né? A gente tem que ler a galera falando o que eles sofrem e tudo mais. Ainda que a gente saiba, é bom não esquecer, né? Fingir que não... Então a galera que gosta de fingir que não existe, né? Então eu acho muito importante esses relatos. Fica aí a indicação. Da companhia também recebi o Júbilo Memória Noviciado da Paixão, da Hilda Hilst. Então uma coletâneazinha de poemas. Eu tô tão feliz que essa parceria da companhia me manda livro de poema todo mês, né? Se vocês acompanham aqui o canal, teve os poemas de Revolta, teve a Sofia de Mello Breiner, agora teve a Hilda. Hilda é uma poeta que eu amo, pra mim é uma das melhores poetas de língua portuguesa. Eu já tinha esse livro aqui, vou mostrar pra vocês, o da poesia. Esse livro fica na minha mesa de cabeceira.
junto com aquela coletânea da Adélia Prado, porque eu gosto de pegar o livro, abrir a esmo, assim, e ler algum poema, um ou dois, quando eu acordo ou quando eu durmo, antes de dormir, né? Então, eu já tinha lido alguns poemas daqui, lá. Esse livrinho, ele é dividido em livros, cadernos, sei lá. E eu tenho os meus favoritos. O meu favorito, assim, de longe, é o Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, que eu conheci na época que o Zé Cabaleiro musicou esses poemas. Então são poemas românticos, maravilhosos, que não tem nada de piegas. Assim, a Hilda Hilst é uma autora que sabe falar de amor com sofisticação, elegância, uma coisa maravilhosa. E então eles são poemas em que o eu lírico é a Ariana dedicando pro Dionísio. E se você não ouviu esse disco, tem no Spotify, ouça, que é a coisa mais linda do mundo, né? Então foi produzido pelo Zé Cabaleiro, com várias cantoras, Maria Bethânia, Ângela Rorô, é um negócio maravilhoso, tá? Então procura, Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé. Os outros livros que eu gosto muito aqui desse livrinho é o 10 Chamamentos ao Amigo e o Poeta Inventa Viagem, Retorno e Sofre de Saudade. Acho que são os meus favoritos, mas tem vários outros. Tem um outro que são vários poemas que ela dedica para um homem chamado Túlio, e que normalmente parece que Túlio dá uma desprezada na eu lírica, né? E são muito bons. E no final ela faz uns poemas de homenagem, poemas aos homens do nosso tempo, e aí são dedicados a pessoas específicas. Então passei o mês lendo essa coisinha maravilhosa, essa preciosidade. A capa é muito bonitinha, tem esse coração, né? E veio com o selinho da Flip, porque ela foi a autora homenageada esse ano. Assim, gente, apenas leiam Hilda Hilst, porque ela é maravilhosa. Eu sou muito fã, eu talvez devesse dizer isso, que eu sou mais fã da poesia da Hilda do que da prosa. Eu tô olhando aqui, que eu tô procurando meus livros dela. Eu já tinha lido acho que uns 2 livros de poesia soltos inteiros, antes de ganhar o da poesia. Assim, que foi presente do meu amor. E eu tenho um livro dela de prosa que eu adoro. É ele que eu estou procurando agora, mas eu não estou enxergando ele. Eu ganhei recentemente da livraria Luminários, que é uma livraria nova em São Paulo. O da prosa, né? Então tava louca para ganhar esse livro. Vou ver se eu acho aqui então o nome do livro. É o Contos de Escárnio, Textos Grotescos. Eu amo esse livro. Era ele que eu tava procurando aqui. Ele é um livro muito engraçado, porque aqueles livrinhos da Hilda branquinhos, e na lombada, se eu não tô enganada, ele tem uma banana. E assim, ele é um livro... Não é um livro... Como é que eu vou explicar? Não pode ser muito casto para ler a Hilda, não. Assim, pelo menos no espírito literário. Porque a Hilda vai falar de uns temas bem sexuais, umas coisas assim, né? Então, assim, eu não li tanta coisa da prosa dela, né? Eu li, na época da faculdade, o Obscena Senhora Day e o Caderno Rosa de Lori Lamb. Caderno Rosa de Lori Lamb é um livro que me perturbou muito. Eu não sei dizer se eu gostei desse livro. Ele é um livro meio esquisito. Me digam aí se vocês gostaram, porque ele envolve a iniciação sexual de uma menina, tipo de uma criança. Então ele é um livro meio estranho. Mas o Contos de Escárnio, Textos Grotescos, eu gosto muito. Eu recebi esse livro ontem, né? Então eu nem tirei, são 2 volumes, ó, pra quem não conhece. Eu participei de uma ação da Luminários de Livraria, que é uma livraria nova, uma livraria independente. E os participantes dessa ação, que foi a Copa Literária, que rolou no Instagram, ganhavam um livro de presente pela participação, então eu escolhi esse. E tá com essa cor super bonita, uma combinação, né, de roxo com rosa. E aí vamos lá, vou falar pra vocês agora o que tem, tá? No volume 1, então, que é esse... Tem o Fluxo Poema, Kadosh, Pequenos Discursos e um Grande, e Tu Não Te Moves de Ti. Eu acho que Tu Não Te Moves de Ti é um livro que muita gente gosta. E aí o volume 2, então, é esse.
Então esse aqui, o 2, tem a Obscena Senhora D, Com os Meus Olhos de Cão, Caderno Rosa de Lori Lambe, Contos de Escárnio e Textos Grotescos, Cartas de um Sedutor, Ruth Lunada Está Sendo Tecido. Então vou aproveitar que eu falei da Hilda, mostrei o box, para pedir para vocês que leram mais a prosa da Hilda, para me dizer o que eu devo ler. Qual o próximo, então, desses que eu devo ler? Me contem aí que eu estou curiosa, tá? Me digam qual é o favorito de vocês. Bom, é isso. Essas foram as leituras do mês. Que o meu mês foi bem caótico, mas eu até consegui ler bastante coisa, apesar de tudo. Me digam se vocês leram algumas dessas coisas, o que vocês acharam. E me digam também, como eu sempre gosto de saber, que vocês botem aí nos comentários quais foram as melhores leituras do mês de vocês aí, de julho, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau!